Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias desta sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de homens da Força Nacional de Segurança para mais de 350 cidades de 11 estados brasileiros. Além de atuar para garantir a segurança da votação de domingo, eles vão ajudar no trabalho de apuração. O plenário da Justiça Eleitoral aprovou os pedidos de envio de Força Federal feitos por tribunais regionais eleitorais para 356 localidades do país neste segundo turno das eleições. O objetivo do reforço na segurança é garantir a normalidade da eleição com o livre exercício do voto e a apuração dos resultados. Os militares vão atuar nos estados do Acre, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins. Os pedidos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral devem ser encaminhados ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas. O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, recebeu lutadores ontem em uma cerimônia simbólica no Rio de Janeiro. Ele aproveitou a ocasião para falar sobre violência, o Acordo de Paris e a imigração de venezuelanos no norte do país. Jair Bolsonaro se encontrou com Robson Gracie, lenda do jiu-jitsu brasileiro, e com Austragésilo de Ataíde. Bolsonaro disse que vai dar um golpe na ideologia e na violência. Caso essa seja a vontade de Deus no próximo domingo, eu venha ganhar as eleições, eu espero, a partir do ano que vem, como presidente da República e como chefe supremo das Forças Armadas, dar um impom na corrupção, na violência e na ideologia. O candidato afirmou que, se eleito, vai manter o Brasil no Acordo do Clima de Paris. Vamos então botar no papel que não está em jogo o AAA, nem a independência de nenhuma terra indígena que eu eu mantenho o Acordo de Paris. Sobre a migração em massa de venezuelanos para o Brasil, ele afirmou: lá é uma fronteira seca, muito extensa. Você não teria, se quisesse, não seria a melhor medida, não teria como fechá-la. Nós temos que buscar maneira, talvez junto à ONU, criar ali áreas, campos de refugiados, para buscar solução para o caso. O Instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira a pesquisa de intenção de voto para presidente. Jair Bolsonaro tem 56% dos votos válidos e Fernando Haddad, do PT, tem 44%. O Tribunal de Contas da União autorizou a publicação do edital de concessão de 12 aeroportos brasileiros. Esta quinta rodada será dividida em 3 blocos. O TCU já deu o aval e o governo vai publicar o edital de concessão. O plenário determinou algumas alterações que, segundo o ministro Bruno Dantas, a Secretaria de Aviação Civil vai incorporar no edital. Para o leilão, os aeroportos devem estar reunidos em 3 blocos diferentes, divididos por regiões: Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Bruno Dantas classificou a divisão dos terminais em blocos como uma importante inovação. A mudança permitiu incluir em um mesmo bloco aeroportos que dão lucro e os deficitários. Os blocos devem ser leiloados individualmente, mas isso não impede que a empresa ganhadora de um dos blocos possa disputar e levar os outros. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje o dia amanheceu nublado em grande parte da região sudeste. Na capital paulista, o sol apareceu em algumas áreas, mas ainda chove em pontos isolados. E de olho no fim de semana, vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. A circulação de ventos sobre o Brasil está mantendo e intensificando essas áreas de instabilidade que já estão sobre o sudeste, parte do centro-oeste e do sul. Nuvens mais carregadas crescem nesta sexta-feira e ainda alerta para chuva forte. A frente fria está afastada no oceano e não vai mais influenciar o tempo.
Por outro lado, o ar seco influencia áreas do centro-norte do país, afastando a possibilidade de chuva. O sol brilha forte o dia todo entre Roraima, Tocantins e o Nordeste. Também ocorrem bons períodos de sol e as pancadas serão moderadas entre Goiás e o norte do Amazonas. Não chove na capital Manaus. O tempo fica carregado, há previsão de chuva forte no Acre e no oeste do Amazonas. Uma grande quantidade de nuvens vai se espalhar pelo sul e continua em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no leste e sul de Minas Gerais, também no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. A previsão é de várias pancadas de chuva, de moderada a forte intensidade e com grandes acumulados ao longo do dia. Parte dessa instabilidade alcança o sul e oeste da Bahia e, por isso, há previsão de algumas pancadas de chuva. E, em especial, no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, a instabilidade tende a enfraquecer um pouco. Pode chover na madrugada, acontecem aberturas de sol nas duas capitais e volta a chover a partir da tarde, mas vai ser uma chuva moderada. A mínima prevista é de 18 graus em São Paulo e em Florianópolis. Porto Alegre terá máxima de 25 graus, 36 em Cuiabá, máxima de 37 graus em Palmas. E hoje vamos encerrar essa edição falando sobre um estudo. A Escola Paulista de Medicina apontou que em 6 anos a poluição do ar poderá matar mais de 50 mil pessoas no Brasil. A pesquisa aponta que é preciso adotar medidas preventivas urgentes para evitar tanta emissão de poluentes. Vamos conferir. Alessandro nasceu e vive em São Paulo. Gosta muito daqui, mas se pudesse escolher... Sou apaixonado por praia. Desde criança, ele sente os efeitos da poluição do ar. Praticamente todo inverno e segue, né? Durante o inverno, quando a situação vai piorando, precisa entrar com remédio, precisa umidificar o ambiente, fazer um monte de coisa. A sensação de mal-estar por conta da poluição foi medida por um estudo do Instituto de Saúde e Sustentabilidade e pela Escola Paulista de Medicina. Se até 2025 os índices não melhorarem, estima-se que haverá mais de 51 mil mortes por conta da má qualidade do ar. Na região metropolitana, esse número de mortes desencadeia uma perda de produtividade de 22 bilhões de reais. É muito alto por morte precoce. Para os cofres públicos, só internações por doenças relacionadas à poluição, nós temos 56 milhões de reais nesses 6 anos por custos do SUS. Em dias de chuva como hoje, a poeira baixa, o ar fica mais limpo e as pessoas respiram melhor. Mas a fumaça que continua saindo dos escapamentos agrava e muito a qualidade do ar e piora os problemas respiratórios. Os ônibus e os caminhões, porque eles utilizam diesel, e o diesel é o grande vilão em termos de emissão de material particulado por fonte veicular. Segundo os pesquisadores, a poluição em São Paulo mata 2 vezes mais do que acidentes de trânsito, 5 vezes mais do que o câncer de mama e 7 vezes mais que a AIDS. Esse material particulado, que é uma poeira muito fina, ela entra através do alvéolo, onde tem a troca gasosa, pelos vasos sanguíneos na corrente sanguínea. A partir do momento que ela entra na corrente sanguínea, ela vai causar todos os efeitos sistêmicos em outros locais, outros órgãos, mas principalmente no coração. É no coração que nós temos a grande maioria das doenças causadas por poluição, até mais que respiratória. Eu fico por aqui, mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você, até mais!